Olá, pessoal, tudo bem? Então, só repassando, né, os principais elementos de um diagrama de caso de uso, é que a gente consiga utilizar essa notação UML, né, para comunicar com o nosso cliente, para documentar nossos requisitos funcionais. Só contextualizando que o diagrama de caso de uso é um dos diagramas normatizados ou definidos pela UML, né, pela notação unificada UML. O UML é uma sigla para Unified Modeling Language. Então, é uma linguagem de modelagem unificada que comporta alguns diagramas. Nós veremos no decorrer da disciplina e utilizaremos alguns deles, né? Diagrama de casos de uso, diagrama de classes, alguns diagramas interativos, né, que representam o dinamismo do software, como diagrama de atividades, diagrama de sequência, diagrama de colaboração. Então, em certos momentos da disciplina, a gente vai utilizar, né, outros diagramas da UML também. Mas hoje, estamos vendo o diagrama de casos de uso da UML, que é o use case da EBRE. Né? Então, o diagrama de casos de uso, como eu já disse, ele tem um foco na representação dos requisitos funcionais do software. Só recapitulando, o requisito funcional, ele se refere às funcionalidades, daí o nome dele, né? As funções do software, que o software executa, de ação concreta. E os requisitos não funcionais, também conhecidos como requisitos de qualidade, eles representam aspectos ou a maneira como o software desempenha suas funções, aspectos qualitativos do software. Tá? Por exemplo, segurança. Então, não importa a funcionalidade, né? Algumas funcionalidades do software, todas as funcionalidades previstas para aquele software precisam atingir um determinado nível de segurança. Dados criptografados, acesso autenticado e etc. Então, são ações ou são características que permeiam várias funcionalidades do software. Tá? Requisitos não funcionais. O foco do diagrama de casos de uso é na representação das funcionalidades, os requisitos funcionais. O primeiro passo para isso é a identificação de atores. Então, os atores são elementos externos ou entidades externas ao software, podem ser usuários ou também outros softwares. Tá? Então, na nossa aula síncrona, nós mencionamos, né, alguns atores relacionados a um sistema de bibliotecas, semelhante à da universidade, da UFAL, só porque era um sistema que todos nós somos familiarizados. Né? Então, nós dizemos que um usuário do sistema ele pode realizar reserva, e já tem um outro conceito, tá? O caso de uso em si. Realizar reserva. Um usuário também, eventualmente, pode cancelar por reserva. Um usuário pode emprestar alguma coisa, né? Emprestar, pode devolver, registrar multa, né? Por exemplo, pode bloquear e desbloquear exemplares, bloquear exemplar e desbloquear exemplar também, e assim a gente termina. Vou fazer apenas uma amostra didática, né? Pronto, então aqui nós estamos utilizando já dois conceitos, né? O conceito de ator, porque qualquer elemento externo ao software, tudo que está representado como ator, não faz parte do escopo do software, explicitamente representado como algo externo. Caso é um usuário, eventualmente um ser humano, tá? Mas podia ser outro sistema, desde que seja externo ao software que estamos modelando as funcionalidades, tá? Depois a gente organiza melhor em termos estéticos, tá? Então,
Além dos atores, nós temos aqui as elipses, que são as representações das funcionalidades em si. São os chamados casos de uso, né, o que dá nome ao diagrama, inclusive. E nós também vimos na nossa aula que é possível representar algumas relações, algumas ligações, tanto entre atores, quanto entre casos de uso, ou entre ator e caso de uso. A primeira delas que nós vimos foi que é possível definir uma hierarquia de tipos, seja tipo de ator, seja tipo de caso de uso. Joia? Então, nós vimos que um usuário, ele pode ser, por exemplo, um aluno. O aluno é um usuário ou um servidor da universidade. Também é um usuário. Então, nós temos aqui dois tipos de usuário. Para indicar isso daí, nós utilizamos o relacionamento de generalização e especialização, a famosa herança. Tá? Então, o aluno é um usuário, o servidor é um usuário. E para ligar um ator ao caso de uso relacionado a ele, é um caso de uso que ele participa da execução de alguma maneira, né, seja operando o sistema, seja fornecendo dados para o sistema, né, seja recebendo respostas do sistema. Então, é importante, né, ligar os atores relacionados aos casos de uso. Nós podemos dizer que quem realiza uma reserva, qualquer usuário. Qualquer usuário, seja aluno ou servidor, ele pode realizar reserva. Do mesmo jeito, ele também pode cancelar uma reserva que ele não tenha mais interesse. Ele pode emprestar algo, né? Ele pode devolver algo que pegou emprestado, né? E ele pode, por exemplo, dependendo do usuário, bloquear ou desbloquear exemplar. Eu comentei na aula que essa funcionalidade, ela se refere à possibilidade de alguém, né, nesse caso, um servidor, ele possa impedir que um determinado exemplar seja emprestado. Né? Então, ele consegue impedir que, por um período de tempo, por exemplo, durante a semana de provas, o exemplar fique impedido de ser emprestado, para que os alunos possam consultá-lo na biblioteca. Tá? Então, bloquear e desbloquear são funcionalidades relacionadas ao servidor. Já é? Aí você pensa, e registrar multa? A multa, ela pode ser registrada quando alguém está atrasado, né? Quando alguma devolução está atrasada. Então, não é um usuário que vai solicitar o registro da multa, né? É o atraso em si. Então, para isso, nós podemos ter um ator que represente o relógio, ou o tempo, ou algo que seja executado em função do tempo, uma automação, né? Por exemplo, então, registro de multa. Do mesmo jeito, o desbloqueio também poderia ser realizado automaticamente, né? Porque acabou o prazo, né, definido pelo bloqueio. Eu pedi para bloquear por 15 dias. Se quiser desbloquear antes do desbloqueio, mas se passar esses 15 dias, o tempo, né, o próprio sistema automaticamente desbloqueia. Mesma coisa, a reserva expira. Então, eu reservei e não fui pegar o exemplar, não fui emprestá-lo, então a reserva é cancelada também automaticamente. Já? Então, aqui nós temos casos de uso e atores já relacionados, ligados. Note que para isso nós utilizamos a linha contínua, que é a associação UML. Tá? Essa é a representação. Agora, também existem maneiras de casos de uso se relacionar entre si. Então, nós comentamos que quando um ator, um usuário, vai pedir emprestado algo, né? E esse algo já tem uma reserva, quer dizer, eu vou pedir um livro emprestado na biblioteca.
mas eu já tinha feito uma reserva para esse livro, né? Uma reserva vigente para esse livro. Então, essa reserva, ela precisa ser cancelada, ela precisa perder validade, porque eu já vou efetivar o meu empréstimo, já vou utilizar, né, os privilégios eventuais da minha reserva. Percebe? Eu tenho uma reserva vigente para um livro de engenharia de software, eu fui lá e peguei esse livro emprestado durante a vigência da minha reserva. Então, essa reserva precisa ser cancelada. Aí, essa aí é uma possibilidade. Então, note que vai ter algum relacionamento entre esses dois. Né? Existe uma necessidade. Né? Aí, por exemplo, um outro caso de uso, consultar exemplar. Então, a gente pode dizer, olha, quando eu consulto um exemplar, eu posso executar determinadas tarefas, ou você deseja dizer que para poder pegar emprestado, ou para poder reservar, eu preciso consultar um exemplar. Então, a gente tem duas maneiras de pensar essa funcionalidade. Eu só vou repetir aqui, porque pode ter, como a nuance é bem sutil, pode ter ficado confuso. Tá? Então, olha só. Eu quero acrescentar uma funcionalidade. Em primeiro lugar, consultar exemplar. Então, todo usuário pode consultar o exemplar. Aí eu quero, de alguma maneira, relacionar que a reserva e a consulta, elas têm uma ligação. Aí eu estou afirmando que tem duas formas da gente fazer essa ligação. Quer dizer, eu quero indicar que, primeiro, a minha funcionalidade primária é a consulta, e a partir da consulta eu posso reservar, ou eu quero representar que a minha funcionalidade primária é a reserva, e para reservar, um dos passos da reserva obrigatório é realizar uma consulta. Então, note que as duas formas estão corretas. Tá? Então, o que vai diferenciar? Que você poderia perguntar para o usuário para saber qual é a preferência dele. Quer dizer, olha, o usuário, quando chegar para usar o sistema, ele vai clicar em consultar e vai fazer uma consulta, e depois ele pede para reservar, caso encontre, ou ele vai dizer, eu quero reservar, e aí o primeiro passo da reserva, ou um dos passos da reserva, vai ser realizar uma consulta. Sério? Aí é o usuário quem vai, o cliente, o usuário, o stakeholder, é quem vai dizer a preferência dele, já que não tem uma resposta correta em detrimento de outra incorreta. Né? Se ele disser, não, eu quero que o usuário, nesse caso, ele já clique direto em reservar, realizar uma reserva, ou solicitar uma reserva, e a partir daí, como parte da funcionalidade de reserva, o primeiro passo é realizar uma consulta. Beleza? Então, nesse caso, note que ao realizar uma reserva, eu sempre preciso realizar uma consulta. A gente diz que, nesse caso, o consultar exemplar é executado obrigatoriamente para ele realizar a reserva. Então, o realizar a reserva, a funcionalidade de realizar a reserva inclui funcionalidade de consultar exemplar. Nesse cenário que eu comentei, né? O usuário vai clicar em realizar uma reserva. Como um dos passos obrigatórios da realização da reserva, ele precisa consultar o exemplar para localizar, né? E indicar que é ele que deseja reservar. Então, a gente diz que o realizar reserva inclui dentro de si a funcionalidade de consultar exemplar. Agora, existe uma outra semântica quando a gente pensa na relação entre emprestar e cancelar a reserva. É sempre que eu emprestar que eu vou cancelar a reserva? Ou eu posso cancelar a reserva ao emprestar se o exemplar estiver reservado para aquela pessoa, percebe? Então, há uma relação também de
o emprestar chamar o cancela reserva, mas ele chama sob determinadas condições, não é sempre. Então, por causa disso, a gente não pode usar o include, né? E a semântica do outro relacionamento é a semântica de extensão, é diferente. O include é quem inclui. Então, note que a dependência, essa é a forma de relacionar nesse sentido, a dependência UML, que é essa seta tracejada, está indicando que o realizar reserva inclui o consultar exemplar. Então, quem inclui é quem executa, né? Então, a seta aponta para o caminho da execução. Já a outra semântica da dependência UML entre casos de uso é o estender, o extend. Então, quando a gente pensa na semântica do estender, quem estende não é quem executa, é quem é executado, né? A gente diz que o realizar reserva inclui o consultar exemplar, né? Porque realmente ele executa, então ele está incluindo dentro de si a funcionalidade do consultar exemplar. Já o extend, ele tem uma semântica invertida. Então, quando eu digo que cancelar reserva estende o comportamento de emprestar, quer dizer que, sob determinadas condições, o emprestar pode estender o seu comportamento, pode ser estendido, melhor dizendo, né? Pode ter seu comportamento estendido e ele executa o cancelamento de reserva. Então, é por isso que a direção da dependência no extend, ela é inversa em relação à direção da dependência do include. Tá? Então, não precisa decorar isso daí. É só entender a semântica da dependência. Então, quem inclui é quem chama. Quem estende é quem é chamado. Então, o cancelar reserva estende o comportamento do emprestar, né? Mas é porque o emprestar pode chamar o cancelar reserva. E quando chama, ele tem o seu comportamento estendido. É como uma inclusão condicionada, só que note que pela palavra usada no estereótipo para qualificar a dependência, a semântica acaba invertendo o sentido da seta. Não é? Então, a mesma coisa a gente poderia identificar entre outros casos de uso. Tá? Então, só para a gente ilustrar que eu posso definir dependências entre casos de uso com essas duas semânticas. Um include, quer dizer, quando um sempre executa o outro, é parte da funcionalidade, ele inclui a outra funcionalidade, né? Sim, como parte de si. E o extend, que condiciona, que pode executar ou não outra funcionalidade. Então, o emprestar pode executar o cancelar reserva. Por isso, quando executado, cancela reserva estende o comportamento exemplar. Beleza? Então vamos só acrescentar uma coisa aqui, uma funcionalidade a mais que foi acrescentada durante a nossa aula, síncrona também, só para a gente ver também a possibilidade de usar herança entre casos de uso. Né? Então a gente disse que, olha, o registrar multa, sempre que eu registrar uma multa, é importante a gente notificar o usuário, né? Então, notificar o usuário que recebeu aquela multa, né? Então é importante. A gente pode dizer que, se eu só posicionar no local melhor, e colocar aqui. A gente pode dizer que, ao registrar multa, é obrigatório, né, que seja avisado o usuário que recebeu aquela multa. Então, a gente pode dizer que registrar multa se relaciona como? Com notificar o usuário. Com extend ou com include? Com include. Então, ele inclui o notificar o usuário. Quer dizer, a notificação do usuário é parte do comportamento do registro de multa, porque ele é sempre executado. Né? E ao notificar o usuário, eu quero ter
dois tipos, pelo menos, de notificação. Notificar por e-mail, colocar, pode ser assim mesmo, notificar só por e-mail, né? Porque uma recomendação importante é que você tenha todos os nomes dos casos de uso iniciados por verbo, já que eles representam uma ação, uma funcionalidade. Notificar por WhatsApp, por exemplo. Então, a gente pode dizer que notificar por e-mail é um tipo de notificar, e notificar por WhatsApp também é um tipo de notificar. E se por acaso, desculpa, e o notificar é importante ligar também ao usuário, já que vai ser o destinatário, né? Claro que ele vai ser acionado automaticamente, tem uma participação aqui de interesse nesse caso de uso também. Tá? E como é herança, essa ligação de usuário com notificar o usuário vale também para notificação por e-mail ou por WhatsApp. Para a gente finalizar, e se eu quisesse representar aquela informação que nós fizemos, essa representação inclusive na aula, né? Como a gente indicar que a funcionalidade de notificar por WhatsApp, ela não vai ser totalmente responsabilidade desse sistema. Eu quero tirar parte dessa responsabilidade do escopo do nosso sistema e dizer, não, olha, eu preciso utilizar uma biblioteca externa, uma API externa para envio de mensagem WhatsApp. Então, tudo que é externo é bem. Então, vou colocar API, colocar assim, API WhatsApp, um nome meio genérico. Tá? Então, a gente está sinalizando explicitamente no nosso sistema que a gente tem uma API externa ao sistema que é relativa ao envio de notificações por WhatsApp. Não é? Só para a gente encerrar, nós vimos que para ficar explícita a fronteira do sistema, nós podemos desenhar um retângulo envolvendo os casos de uso e deixando os atores do lado de fora. Apenas para ficar mais explícito, né, que o sistema é composto por essas funcionalidades e tudo que é ator é externo ao sistema, está no escopo de outras responsabilidades. Seja de outros sistemas, como a API WhatsApp, seja de um acionamento automático, ou seja, de um acionamento manual realizado, digamos assim, por atores humanos. E é isso, a gente fica por aqui. Valeu, pessoal!